Hoje eu vou falar sobre mais uma perseguição covarde que estão fazendo ao Zubeldia e já adianto que o motivo é vergonhoso e revoltante. E ainda sobre o Zubeldia, eu vou dar a minha opinião sobre uma mensagem que eu recebi de um seguidor e o conteúdo dessa mensagem ainda está no campo do boato. Então é importante a gente falar sobre isso, até porque está tomando uma proporção um pouquinho fora do normal, né? E eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre o trabalho do Zubeldia aqui no espaço dos comentários. E aí, tá gostando ou não? E não esqueça de clicar no like, hein? Esse joinha é muito importante para a plataforma divulgar mais esse conteúdo. E esse aqui é o canal Renato Persona 2.0. Eu não sei se você reparou, certo? É um canal que é a extensão do meu canal principal. E quando tem muito assunto por aí, eu faço um vídeo para lá e outro para cá. E faço questão de você aqui também, tá? Então se inscreva no canal aí, seja muito bem-vindo. E muito importante também é aqui nos comentários você puxar para o lado e clicar no botão hypar. Você vai dar uma força para esse vídeo que você não faz ideia. Então bora falar sobre a mais nova perseguição que estão fazendo ao Zubeldia, que talvez seja um dos treinadores do São Paulo mais perseguido dos últimos tempos. E o que mais me preocupa sobre esse assunto é que tem muito São Paulino embarcando nessa falácia vazia. Camarada, tanta coisa acontecendo no futebol brasileiro de errado, a começar pela CBF, né? Mas o povo foca no Zubeldia. Ah, mas o Zubeldia entrou em campo para comemorar e tomou um cartão amarelo. Isso aconteceu contra o Náutico. Estão pegando esse assunto e jogando lá para cima, né? Será que isso é uma cortina de fumaça para atrapalhar o povo de enxergar o que realmente está acontecendo no futebol brasileiro? Veja bem, o cara já está trabalhando em um São Paulo bem diferente daquele São Paulo que muita gente conheceu. Esse São Paulo deve para jogador, para empresário, deve empréstimo, deve premiação, deve um monte de coisa. Tem um plantel escasso, né? E os poucos jogadores que aí estão se lesionando. Todo jogo perde um ou dois jogadores. E ele tem que lidar com isso, colocar a molecada da base, saber a hora certa de colocar, porque não é bem por aí, né? Então ele já tem que lidar com esses problemas, certo? Quando ele vê o São Paulo sendo assaltado dentro de campo, ele reclama, é punido com cartão. Aí o povo começa a falar merda dele. A gente vê muito isso na mídia clubista e tem São Paulino que entra nesse barco também. E agora o cara não pode mais comemorar um gol. Tá, passa dos limites, entra dentro do campo correndo, tomou uma punição, mas você vai segurar um cara que vive o futebol? Ele tem o futebol correndo nas veias dele, cara. Ele vive o São Paulo e é mais São Paulino do que muitos São Paulinos que eu vejo por aí. Você não acha que tá chato já? O cara não pode mais reclamar de nada, tem que ficar lá no banco posturado, que nem o executivo da Avenida Paulista. O cara não pode mais comemorar gol. Chega nas coletivas lá, tem que ficar aturando cada tipo de pergunta que eu vou te contar, hein? E não é só isso que tá me incomodando no futebol brasileiro, não. Essa perseguição com os treinadores, sobretudo com o Zubeldia. Jogadores não podem mais driblar, porque senão vai magoar o coração do adversário, né? Vai sair ali uma treta por causa de um drible. Não tem mais aquela provocação sadia dentro de campo, como subir em cima da bola, por exemplo. Não pode mais. Tem que tomar cuidado com as comemorações. Se botar a mão na orelha depois de um gol, vai tomar cartão. E todo mundo tá vendo isso calado, ninguém fala bosta nenhuma. A turma tá tirando o sarro da Kings League, falando que é futebol reborn. Futebol reborn virou futebol tradicional. Tá chato. Coloca logo um monte de boneco lá e acabou, meu irmão. São Paulino que reclama desse sangue quente do Zubeldia e dessa forma dele viver o futebol. Lembra do Carpini? Que ficava lá no banco de reserva congelado. Uma vez discutiu com a torcida do Ituano, mas quando o São Paulo era roubado dentro de campo, ele ficava quieto. E aí chegava na coletiva, ele desviava o assunto, não falava, se omitia desses temas. São Paulino reclamava. Esse cara não é treinador pro São Paulo, não. Lembra do Muricy? Muricy que era trabalho, meu filho. Chegava na coletiva, botava o pau na mesa lá. Cadê o Muricy? Tá aí, ó. Tem um Zubeldia hoje em dia, né? E o povo está se desfazendo do cara. Eu não sei o que está acontecendo. A gente está trilhando um caminho que não tem mais volta. O futebol brasileiro está fadado ao fracasso. O que está acontecendo com o Zubeldia é só uma amostra do que está acontecendo com o futebol brasileiro. A chama está apagando. Hoje é aquele futebol engessado, aquele box to box.
Aqueles toques de bola intermináveis, sem drible, sem alma, sem vontade. E qualquer um que ousar a fazer algo diferente de tudo isso é visto como um delinquente da bola. É condenado pelo júri futebolístico. Meu irmão, o negócio tá chato. E outra coisa que tem me incomodado profundamente são os treinadores de internet. Se só ficasse no campo das opiniões, ok, eu entendo. É assim que funciona. Opinião, cada um tem a sua. É que nem bunda. Só que a moda agora é impor. Se você acha que o treinador está fazendo um bom trabalho, o camarada que discorda quer comer o teu cérebro. E aí você pergunta para o camarada, o que você faria de diferente do treinador com esse plantel que ele tem? Aí o cara começa a escalar o time. Quando vê, passou 3, 4 jogadores. Era 11, o cara escalou 14 ou 15. E colocou ali no meio até os jogadores que estão lesionados. Por exemplo, Caleri. E aí você tem que explicar para o cara que são apenas 11 jogadores, né? O goleiro e mais 10 jogadores de linha. Você tem direito a 5 substituições. Você não pode escalar apenas um zagueiro e 4 centroavantes. Isso não existe. Jogador lesionado não joga. Né, o cara tá machucado. Eu já tenho uma certa experiência com esse tipo de coisa, então só de bater o olho eu sei se o cara entende ou não entende aquilo que está falando. E que fique bem claro, não é errado não saber, certo? Até porque o cara não é treinador profissional, às vezes nem chutou uma bola na vida, mas o que é errado é impor aquilo que você não sabe, aquilo que você não tem conhecimento. Isso acontece demais. Tem até uns blogueiros aí que também não entendem nada do que fala, mas fala, né? A internet te dá a possibilidade para isso. Pois bem, e o assunto do momento relacionado à escalação é: por que o Rian Francisco não está jogando? Por que ele não está entrando com mais frequência? Porque o moleque é bom, etc e tal, né? Eu recebi até uma mensagem de um seguidor aqui perguntando se está tendo algum atrito, se o Zubeldia pegou cisma dele, não está colocando por birra, né? Não está colocando o cara para jogar porque está queimando ele. Eu já vi vários comentários dessa natureza. E já adianto que não tem nada acontecendo entre os dois. É aquela lenda urbana futebolística que quando um treinador não escala um jogador é porque eles estão tendo algum tipo de atrito. E não é bem por aí. Primeiro ponto, a gente não pode desconsiderar que a vaga está muito bem preenchida. O André Silva está sendo eficaz na posição, é ou não é? Tá, eu sei que ele não é um craque da bola, né, que ele é caneludo, que ele não é um Ronaldo Fenômeno, mas o São Paulo não tem nem dinheiro para pagar um cara que chegue próximo à canela do Ronaldo Fenômeno. Mas temos o André Silva, que já tem o quê? 13 gols na temporada. O Caleri, o ano passado, fez 14. E o Caleri é tão aclamado pela torcida, né? Segundo ponto, o Rian Francisco já entrou jogando e quando chegou ali nos 16 minutos do segundo tempo, ele estava com cãibra. Tá? Eu sei que na base ele jogava muito bem, 100 gols em 2 anos de base, o moleque é um fenômeno, eu sei disso. Só que no profissional é diferente. No profissional o jogo é mais pegado, certo? O corpo dos caras é diferente do corpo da molecada. E o Rian Francisco ainda está em formação. O moleque vai entrar? Vai. E quando entra, joga muito bem. Só que ele não aguenta ficar 90 minutos dentro de campo. Deve estar rolando ali um controle de carga, né? Alguma coisa para o moleque pegar uma massa muscular, para aguentar o tranco, cara. O profissional é diferente. E tem um cara da base que já garantiu o espaço dele, mesmo assim não está jogando bem em todas as partidas, que é o Lucas Ferreira, que é o Ferreirão, né? O pessoal chama ele de Ferreirão. E já tem gente querendo queimar o cara. Depois que renovou o contrato, não jogou mais porra nenhuma. Começa por aí, viu? Depois vem os apelidos, as insinuações. Tem a probabilidade de futuramente insinuarem que o cara tá tomando uma cachaça antes de jogar. Essas coisas covardes aí que queira ou não queira, indiretamente ou até mesmo diretamente acabar queimando o jogador, né? A gente sabe como é que funciona. O Matheus Alves também começou ali a dar uma oscilada, o Zubeldia já tirou ele, a fim de não queimar o atleta. Certo? E o Rian Francisco, se jogasse todas as partidas, uma hora ou outra a torcida ia começar a reclamar também, tá? Então, vamos deixar o treinador trabalhar? Vamos deixar, porque o cara tem muito potencial, ele tá tirando o tal do leite de pedra, que nem o pessoal fala, né? Não tá fácil você treinar um time que nem o São Paulo hoje, que não é aquele São Paulo que a gente conheceu, não é, e, meu irmão, é outra realidade. Se você tem esse pensamento, meu irmão, esquece isso. Então é isso. Queria saber a sua opinião sobre, comenta aqui embaixo. Não esqueça o like, se inscreva no canal. E eu, Renato, vou ficando por aqui e até a próxima.